Salve, salve galerinha BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal. Nessa videoaula de hoje, nós vamos fazer um amplificador para RF sintonizável na faixa do Cidadão, para a Rádio PX. A faixa do Cidadão aí de Rádio PX, ele compreende então de 26.900 até 27 e o passo aí entre 10 kHz para a troca de faixas. Então esse amplificador de RF é para rádios PX2E0800. Vamos lá então, funcionamento básico, quais são os componentes que você vai utilizar nesse projeto. Ele é ajustável, o ajuste é feito nas bobinas com ferrite. Vamos lá então, vou dar um foco um pouco melhor aqui para vocês e um zoom para facilitar o nosso entendimento. Esse transistor que pode ser utilizado aqui é um SK41L, um SK41F, um BF495, também qualquer outro tipo de equivalente, o BF494, o BF199, o BC337, o BC547, o BC548, o BC549, o 2N3904, o BD135, o BD137, BD139, outros transistores que operem nessa frequência aí próxima, até transistores que operam em frequência mais baixa também. Por exemplo, eu vou utilizar um transistor aqui que ele trabalha com uma frequência baixa de 120 MHz, mas como o nosso rádio PX ele trabalha entre 26 a 27, aproximadamente 27 na realidade, até aproximadamente 28 MHz, não tem muito problema o transistor que vamos utilizar. Por exemplo, esse transistor aqui, ele opera em uma frequência de 120 MHz com uma capacitância de 20 PF, então não precisamos ter um capacitor de 2 PF, por exemplo, para fazer com que ele oscile nessa frequência. E como ele já opera em uma baixa frequência, nós conseguimos obter com esse transistor aqui para transmissão, tanto em ondas curtas, médias, frequências até de FM, nós conseguimos obter 40 a 100 watts de dissipação. Para um transistor assim é muita coisa. Para isso nós precisamos então utilizar ele em 12 volts, até 20 volts ele suporta uma tensão assim, fazendo então com que ele tenha uma boa dissipação. Lembrando que esse transistor é um epitaxial planar, pode ser utilizado em áudio em RF, com uma baixa frequência, mas para a frequência que nós desejamos, ele atua até muito maior do que até o necessário. Por exemplo, o BF494, ele consegue operar até em 400 MHz, com uma capacitância de 2 PF. O transistor que você for utilizar aqui, você vai ter que recalcular, por exemplo, bobina, entre outras coisas, principalmente as bobinas, mas você consegue fazer manipulação e deixar ele funcionando. Por exemplo, esse transistor aqui ele opera em 120 MHz, nós vamos ter que utilizar menos espiras na nossa bobina. Já o BF495, mais espiras na bobina para baixar a frequência. E o ferrite é o ajuste, então vai ser muito mais fácil de ajustar esse amplificador de RF para rádio PX. Outro detalhe aqui para vocês, vamos falar aqui do nosso diodo N60. Esse diodo N60, utilizado em rádios também, ele é um diodo um pouco mais difícil de encontrar, de germânio. Por exemplo, esse aqui é um diodo N60. Esse outro aqui também é um diodo N60. Na verdade, esse é um N34, mas é um equivalente, substituto do 1N60. E nós temos outro aqui também, que não é o 1N60, mas ele consegue também funcionar, que é o 33. É o PH33. Dessa marquinha famosa aqui, muito boa, por sinal. Entre esses que eu falei, qualquer um pode ser utilizado. Ou qualquer outro diodinho aí também, próximo ou equivalente. Choque de RF, que antes de partirmos para a montagem, super importante esses detalhes, pessoal. O choque de RF pode ser qualquer choque de 100,
Pode ser choque DRF desse. Choque DRF existe bastante. Pode ser um choque DRF assim. Ele vem discriminado aqui do lado. Pode ser choque DRF dessa forma. Só que isso aqui não é D100. Pode ser choque DRF impresso de notebook. Esse aqui é um D100. Ou pode ser choque DRF igual resistor. Esses aqui são mais fáceis de você estar identificando, porque a verificação dele acontece igual o resistor. Aqui parece que no vídeo é tudo preto, mas o primeiro é marrom, o do meio é preto e outro é marrom. Se fosse um resistor, seria um resistor de 100 ohms. Aqui é uma bobina de 100. Vamos lá então aqui partir agora para a soldagem dos nossos componentes. A protoboard está aqui, pessoal. Esse é o esqueminha. Se você quiser parar o vídeo, desenhar aí a tua beleza. Por isso que eu sempre faço o esquema eletrônico aqui na protoboard para vocês verem. Mesmo assim, tem gente que reclama, mas o projeto vai ficar para download no link abaixo do Mega e do Google Drive. No finalzinho do vídeo vai ficar aí um trecho curto como eu ensino a baixar. Então tá aí, pessoal, não preciso colocar a foto aqui porque o esquema já tá aqui. Eu estou fazendo um esquema que já é justamente aí para facilitar a vida de vocês. Vamos então iniciar pelos resistores. Nós vamos precisar de um resistor de 33K, que vai aqui do choque de RF até a bobina L2. A lista de componentes também vai estar tudo lá no esquema eletrônico. 33K, o de 33K é laranja, laranja e laranja e dourado. Já vamos soldar aqui a nossa bobina. Desse ponto aqui do resistor de 33K até GND, porque o meu GND ele tá contornando tudo aqui, tá pulando a trilha e tá saindo nessa parte. Então se você fazer aqui pelo meu, vai dar bem certinho. Já é praticamente o layout bem montadinho, certo aí para funcionar. Então resistor de 1K. Agora mais um resistor de 1K da entradinha do sinal do RF, que vai para o rádio da antena, até os diodos 1N60 ou o equivalente aí que você for utilizar. Agora o próximo resistor vai ser um variável. Vamos soldar ele aqui. Resistor variável, potenciômetro. Então, esse resistor variável, esse potenciômetro aqui, ele vai soldar do seguinte: a perna do meio vai a GND, daí você olhando o teu potenciômetro, resistor ajustável de frente, o da direita vai a GND também, e o da esquerda vai até emissor do nosso transistor número 1. Esse potenciômetro ele deve ser de 1K. Vamos partir agora para os capacitores. Lá no projeto, onde que você está vendo 150K, só que é um ícone de capacitor que entra lá do que vem do rádio até o coletor do teu transistor, que vem aqui 150K. Ele não é um resistor, pessoal, mas sim um capacitor cerâmico de 150 kPf. Antigamente era mais utilizado esse termo kPf, com os técnicos até mais antigos. Então esse é um capacitor de 150 pf. Esse você pode utilizar até de 500 pf. Por exemplo, vou utilizar um de 121 pf aqui.
ele vai ter um aumento aí no sinal vindo da antena do rádio. Aqui então é outro de 150 kpf ou de 100 pf, como você quiser chamar. É que às vezes a pessoa não sabe 100 kpf, principalmente para quem tá entrando em eletrônica, mas o que é um de 150 k? E você olha, não é um resistor com símbolo de capacitor, depois você ficar pensando o que é. Outro de 121 aqui, de 200 pf. O de 200 pf ele pode vir como 221 apenas 220, que vai ser a mesma coisa, pessoal. Já ali onde é de 0,47, ele é um capacitor 0,47 é um capacitor de 473. No corpo dele vai estar 473, que é um de 47 NF. Mas no lugar desse de 473, de 47 NF, você pode utilizar até um de 100 NF ou de 10 NF também. Eu tô colocando um aqui de 22 NF. Entre 10 até 100 NF, pode colocar qualquer um. Aqui do emissor até GND vai outro capacitor cerâmico. Tá prevendo de 0,47, de 47 NF, de 0,47 microfarad. Na verdade, lá não é de 0,47, é de 0,047. Então seria 0,047 de 47 NF. Agora nós vamos soldar o nosso diodo. O nosso diodo, eles vão com a listrinha preta para o resistor de 1K, um deles. E o outro vai com a listrinha preta para a GND, como tá prevendo o projetinho lá. Fica de olho sempre como eu soldo os componentes. Quando acontece aí de eu soldar errado, eu sempre tento corrigir aí. Sempre aparece alguma informação, ou eu mesmo me corrijo. Porque acontece às vezes, pessoal, de eu falar uma coisa e fazer outra. Por isso que é bom você sempre estar com o projeto na mão, porque é ele que vai definir. Às vezes eu tô pensando outra coisa aí e tal, e eu falo uma coisa errada, ou eu faço alguma coisa errada. Porque eletrônica não admite erros, qualquer errinho aqui compromete todo o meu circuito. Vamos soldar aqui esse meu transistor. O teu transistor você tem que dar uma pesquisada aí e tal. Verificar qual o pinote dele, tudo. Mas se você for utilizar o mesmo que eu estou utilizando aqui, esse pinote também vai servir. No meu caso é do número 1 ao 3, todo transistor é do número 1 ao 3, pessoal. Da esquerda para a direita, começa no número 1, emissor, 2 é no meio, coletor, e 3 aqui, à minha direita, é a base. Então aí você às vezes vai ter que pegar e fazer uma manipulação das pernas dele para estar soldando. Então coletor, emissor e base. Emissor, coletor e base. Como ele está com as costas para mim, vai ser emissor, coletor e base. As bobinas então aqui vai ser o seguinte. Nós colocamos um choque DRF de 100 aqui. A bobina L1 vai ser de 5 espiras. E a bobina L2 vai ser de 10 espiras. A bobina L3 vai ser de 7 espiras com ferrite ajustável. Você vai pegar um ferrite. Primeiro vai enrolar a tua bobina de fio D18 a 22 AWG. E você vai pegar uma estrutura primeiro redonda. Vai fazer tua bobina. Vai pegar esse ferrite, vai passar umas 3 voltas de durex ou fita crepe, porque não pode ficar encostando direto. E vai colocar no interior aí da tua bobina. Ou você pode fazer o seguinte, tem algumas bobinas de televisores mais antigos, de rádios assim,
que ele já tem um miolo ajustável. Você pega a bobina, o enrolamento antigo da bobina, tira e dá as voltas aí para cada bobina que foi mencionada e o ajuste fica nesse ferrite aqui no interior. Outra aqui também, porque essa bobina aqui, esse enrolamento aqui é outra coisa. Então você tira esse enrolamento velho, passa um enrolamento novo. Se você tiver também um transformador de FI, você pode tirar lá o enrolamento e fazer sem problemas. Mas eu vou fazer aqui da forma tradicional. A bobina ele deve ser de 0,6 milímetros, centímetros de diâmetro. As minhas bobinas elas já estão aqui. Como eu falei para vocês, elas não podem ir direto no ferrite. Deve ter uma camada de algum isolante, até fita crepe, se você tiver fita isolante. O ferrite aqui deve ser no estilo toroidal, mas já que nós não temos toroidal, pode ser outro mesmo. Bobina de 7 espiras. É o seguinte, pessoal, esse ferrite aqui eu retirei ele de um transformadorzinho. Você vai ver que ele até faz a junção aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele é daqueles transformadorzinhos pequenos que você encontra em reator de lâmpada. Aquelas bobinas indutoras de lâmpadas. Então ele vai assim, em volta daquela parte de plástico lá, onde vai o enrolamento do transformador ou da bobina, então dá para reutilizar. Essa parte que fica entre o meio delas, que fica entre o quadradinho, essa parte que vai para o miolo lá do transformador, você deve quebrar. Com um alicate você consegue quebrar fácil. E aqui daí você vai fazendo o ajuste, pessoal. Nessa parte aqui você vai fazendo o ajuste. Uma forma bem caseira e fácil de você estar fazendo aí então as suas bobinas. Vamos começar então aqui, já que eu tô com a L3 à mão, que é de 7 espiras, vamos soldar ela aqui. Dá uma dobradinha aqui na perninha dela. Eu recomendo você puxar aqui a parte da placa aqui do L2 mais longe do transistor, até um pouquinho mais longe só. Lembrando que quanto mais junto ele tem um rendimento melhor, o circuito que DRF, mas aqui no caso um pouquinho mais longe até para podermos soldar aqui a nossa bobina. Pronto, bobina L2 soldado. Então ele deve ser ajustável aqui, galera, para você tá puxando e empurrando o ferrite, para você tá conseguindo então achar aí ajustando a frequência do RF. Agora é o seguinte, uma explicação aqui da conexão, como que você vai fazer a ligação e tudo mais. A ligação então ela deve ocorrer o seguinte, vamos virar aqui o circuito de pé. O GND corre abaixo na nossa trilha. Se você tá com o esqueminha na mão, você pode ver que eu fiz um layout que, correndo o GND. Aqui então vai ser nesse ponto aqui, na entradinha do capacitor de 150 PF, na bobina L3, vai o positivo lá da antena do rádio PX. Aqui vai na antena do rádio PX. Lembrando, aqui vai no rádio PX. E aqui vai no GND. Se você conseguir soldar lá no chassi do rádio, beleza.
é preciso. No oposto, no capacitor de 150 PF na bobina L3, L2, a entradinha aqui vai para a antena. Esse ponto aqui, então, vai para a antena, o positivo da antena aqui, o GND da antena. Se for telescópica, aí não tem problema, vai apenas uma mesmo. O GND corre aqui, já como lembrado. Aqui, então, fica a sensibilidade, o ajuste, a potenciômetro do nosso circuito, com ajuste nas bobinas. E o positivo aqui de 9 a 12 volts. Positivo de 9 a 12 volts vai nesse choque DRF de 100. Positivo no choque DRF de 100. Eu não vou fazer ligação aqui, pessoal, até porque eu não tenho um rádio PX aqui para mim estar testando para vocês. O transistor que você for fazer lá, pessoal, vou deixar discriminado no projeto. Se for um BF495, aqui deve ser uma bobina no L1 de 10 espiras, no L2 de 20 espiras e no L7 de 14 espiras. Então tudo ao dobro, porque a frequência do transistor 495 ele é quase o triplo aí desse transistor aqui. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, tá aí, agora é só você fazer a ligação e testar o teu. Espero aí que essas dicas aí tenham valido para você. Eita, por sorte o Luciano Santos não me pediu nada. Não. Da bola, beleza. Bonita Kombi. Eu falei, estamos querendo vender. Daí no final de tudo ele falou, essa abóbora que nós estamos levando uma instituição de caridade. Ele falou assim, não quer me vender um pouquinho, mas 3 aí pra minha mulher fazer um doce agora. Eu olhei bem pra cara do soldado, né, Luciano? Bonezão vermelho. Falei assim, mas é baratinho pro senhor, hein? Pode pegar 3 aí, pega 3, pega 4, paga 3. E no final de tudo, Luciano, eu ainda tive a cara de pau. O senhor quer nota barata? Céu, 1 e 9 começou. A sua tarde com mais alegria. Na Antena, 30 anos. A rádio que vai mais longe. Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim. Um cara esperto. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha. Tchau, tchau. Aí é só vir aqui e fazer o download do esquema eletrônico.